A Bíblia provada e comprovada. Sermão número 2048, pregado na manhã de domingo, 5 de maio de 1889, por Charles Haddon Spurgeon. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinado em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Salmos, capítulo 12, verso 6. Neste salmo, nosso texto é contrastado com o mal da época. O salmista se queixa porque se acabaram os piedosos, porque desapareceram os fiéis dentre os filhos dos homens. Era uma grande aflição para ele, e não encontrou consolo exceto nas palavras do Senhor. Que importa que os homens falem? A palavra de Deus permanece. Que alívio é abandonar a areia da controvérsia para ir aos verdes pastos da revelação. Tal pessoa sente o que Noé sentiu quando, fechado na arca, já não viu mais a morte, a desolação que reinava fora. Vive em comunhão com a palavra de Deus e então, ainda que não tenha amigos cristãos, não te faltará companhia. E mais, o versículo apresenta ainda um contraste maior com as palavras dos iníquos, quando se rebelam contra Deus e oprimem o seu povo. Eles diziam: por nossa língua prevaleceremos, nossos lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Se jactavam, tiranizavam e ameaçavam. O salmista se afastou da voz do jactancioso e acudiu às palavras do Senhor. Viu a promessa, o preceito e a doutrina da verdade pura, e esses lhe consolaram, enquanto os demais falavam pura vaidade, cada um com o seu vizinho. Ele não tinha tantas palavras do Senhor como a que possuímos agora, porém, o que ele tinha feito seu por meio da meditação o valorizava acima do ouro mais valioso. Na boa companhia daqueles que tinham falado sobre a direção divina, ele era capaz de suportar as ameaças dos que o rodeavam. Assim, querido amigo, se em algum momento lhe corresponde estar em um lugar onde as verdades que você tanto ama são desprezadas, regresse aos profetas e aos apóstolos. Escute através deles o que o Senhor Deus falará. As vozes da terra estão repletas de falsidade, mas a palavra do céu é limpíssima. Há uma boa lição prática na posição do texto. Aprendam-na bem. Façam da palavra de Deus sua companhia diária, e então, qualquer coisa que pudesse prejudicá-los na falsa doutrina da hora, não os conduzirá a um abatimento muito profundo, pois as palavras do Senhor sustentarão o espírito. Olhando o texto, não lhes impacta com uma maravilhosa condescendência que Jeová, o infinito, decide utilizar palavras? Em sua sabedoria, ele estabeleceu essa maneira de comunicação de uns com os outros. Porém, quanto a ele mesmo, que é o Espírito puro e ilimitado, comprimirá seus gloriosos pensamentos em um estreito canal de som, ouvido e nervo. O glorioso Jeová falou e os mundos foram criados. Os céus e a terra foram expressões dos seus lábios. Quanto a ele, parece mais de acordo com a sua natureza falar tempestades e trovões do que inclinar-se às humildes vogais e consoantes de uma criatura do pó. Ele se comunicará verdadeiramente com o homem, à própria maneira do homem? Sim. E condescendentemente falará conosco, utilizando palavras. Nós bendizemos ao Senhor pela inspiração verbal, do que podemos dizer: guardei as palavras da sua boca, mais que a minha comida. Eu não conheço nenhuma outra inspiração, nem sou capaz de conceber alguma que possa ser de verdadeiro serviço para nós. Nós necessitamos de uma revelação clara sobre a qual possamos exercitar a nossa fé. Se o Senhor nos houvera falado por um método cujo significado fosse infalível, mas suas palavras fossem questionáveis, não teríamos sido edificados, mas antes confundidos. Pois certamente é uma árdua tarefa extrair o verdadeiro sentido de palavras ambíguas. Teríamos sempre o temor de que o profeta ou o apóstolo não nos tivesse dado, depois de tudo, o sentido divino. É fácil ouvir e repetir palavras, porém, não é fácil expressar o que o outro quer dizer com palavras próprias perfeitamente independentes. O significado se evapora com facilidade. Porém, nós cremos que os homens santos de outrora, ainda que usaram sua própria linguagem, eram guiados pelo Espírito Santo para usar palavras que também eram as palavras de Deus. O Espírito Divino operava de tal forma no espírito do escritor inspirado que ele escrevia as palavras do Senhor. Portanto, aprecie cada uma delas. Para nós, toda a palavra de Deus é pura e também cheia de nutrição para a alma. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como diz Mateus 4,4.
Nós podemos declarar de todo o coração com o salmista: eu disse que observaria as tuas palavras, como está no Salmo 119, verso 57. Nosso condescendente Deus se agrada tanto de comunicar-se conosco com palavras que se dignou em chamar o seu unigênito de o Verbo, como está em João 1:1. E aquele Verbo foi feito carne e habitou entre nós, como está em João 1:14. O Senhor usa palavras, não com repugnância, mas sim com prazer, e quer que nós as tenhamos também em alto conceito. Como foi dito a Israel por meio de Moisés: portanto, colocarei essas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, como está em Deuteronômio 11, verso 18. Cremos que temos as palavras de Deus preservadas para nós nas Escrituras. Estamos sumamente agradecidos de que isso seja assim. Se não tivéssemos as palavras do Senhor assim registradas, teríamos sentido que vivíamos em um tempo mau, pois nem voz nem oráculos se escutam hoje. Repito que teríamos caído em dias maus se as palavras que Deus falou desde os tempos antigos não se tivessem sido registradas sob a sua própria supervisão. Com esse livro diante de nós, o que o Senhor falou há 12.000 anos atrás, virtualmente o fala agora, pois não retirará suas palavras, como diz Isaías 31, verso 2. Sua palavra permanece para sempre, pois foi falada não para uma ocasião, mas sim para todas as eras. A palavra do Senhor é tão afinada com a vida e a frescura eterna, que é muito vocal e poderosa no coração do santo de hoje, como foi para o ouvido de Abraão, quando escutou ela em Canaã, ou para a mente de Moisés, lá no deserto, ou quando Davi a cantava, acompanhado de sua harpa. Eu dou graças a Deus porque muitos de nós sabemos o que é ouvir a palavra divina, falada de novo em nossas almas. Pelo Espírito Santo, as palavras das Escrituras vêm a nós como inspiração presente. O livro não somente foi inspirado, é inspirado. Esse livro é mais que tinta e papel, ele fala conosco. Acaso não foi essa a promessa? Falarão contigo quando despertares? Abrimos o livro com essa oração: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E frequentemente o fechamos com esse sentimento: eis-me aqui, para que me hás chamado. Sentimos como se a promessa não tivesse sido feita em tempos antigos, antes que está sendo agora mesmo pronunciada pela primeira vez desde a glória excelsa de Deus. O Senhor fez que a Santa Escritura fosse a sua palavra direta para o nosso coração e também para a nossa consciência. Não digo isso para todos, porém posso falar com certeza de muitas pessoas aqui presentes. Que o Espírito Santo lhes fale outra vez neste momento. Ao tratar de explicar meu texto, consideraremos 3 pontos. Primeiro, a qualidade das palavras de Deus. As palavras do Senhor são palavras puras. Em segundo lugar, as provas das palavras de Deus, como prata refinada em forno de terra, purificada 7 vezes. E depois, em terceiro lugar, as demandas dessas palavras derivadas de sua limpeza e de todas as provas que elas experimentaram. Espírito eterno, ajude-me a falar corretamente no consoante a tua palavra eterna, e ajuda-nos a sentir corretamente enquanto escutamos. Primeiro, queridos amigos, considerem a qualidade das palavras de Deus. As palavras do Senhor são palavras puras. Desse anunciado, eu deduzo primeiro a uniformidade do seu caráter. Não se faz nenhuma exceção a nenhuma das palavras de Deus, mas sim que todas elas são descritas como palavras puras. Não todas são do mesmo caráter. Algumas são para ensino, outras são para consolar e outras para corrigir. Porém, por certo, são de um caráter uniforme, de tal maneira que todas são palavras puras. Eu concebo que é um mau hábito ter preferência em relação à Sagrada Escritura. Devemos preservar esse volume como um todo. Aqueles que se deleitam com textos doutrinários, mas omitem a consideração de passagens práticas, pecam contra a Escritura. Se pregamos doutrina, eles clamam: que doce! Querem escutar sobre o amor eterno, a graça imerecida e o propósito divino, e me alega que assim o queiram. A tais eu lhes digo: comam da grossura e bebam da doçura, e se alegrem, porque há bucos plenos de medula nesse livro. Porém, recordem que homens de Deus, em tempos antigos, se deleitavam grandemente nos mandamentos do Senhor, sentiam muito respeito pelos preceitos de Jeová e amavam a sua lei. Se alguém dá as costas e recusa
a ouvir sobre os seus deveres e ordenanças, temo que ele não ama a palavra de Deus. Ele não ama a palavra de Deus em seu todo. Quem não a ama em sua totalidade, não a ama de todo, não a ama de maneira nenhuma. Por outro lado, os que se deleitam com a pregação de deveres, mas não dão importância às doutrinas da graça, estão igualmente equivocados. Eles dizem: valeu a pena escutar esse sermão, pois tem que ver com a vida diária. Me agrada muito que pensem assim. Porém, se ao mesmo tempo rejeita outros ensinos do Senhor, vocês possuem grandes e sérias falhas. Jesus disse: o que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Temo que, se consideram que uma porção da palavra do Senhor são indignas da sua consideração, não são de Deus. Amados irmãos, nós valorizamos as palavras do Senhor em toda a sua extensão. Não deixamos de lado as histórias, como tampouco as promessas. Como diz o hino: vou ler as histórias do teu amor e guardar tuas leis à vista. Entanto irei recorrer todas as promessas, com deleite sempre repleto de frescor. Sobretudo, não caia na semi-blasfêmia de alguns que consideram o Novo Testamento grandemente superior ao Antigo. Não desejaria errar afirmando que no Antigo Testamento encontrarão maiores barras de ouro que no Novo, pois dessa maneira cairia eu mesmo no mal que condeno. Porém, isso direi, que são de igual autoridade e que projetam tal luz um ao outro que não poderíamos passar por alto a nenhum dos dois. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Em todo o livro, desde Gênesis até Apocalipse, encontram-se as palavras de Jeová, e sempre serão palavras puras. Tampouco é correto que alguém diga: assim falou o próprio Cristo, porém tal e tal é ensino do apóstolo Paulo. Não é de Paulo. Se está registrado aqui, é do Espírito Santo. Seja o que o Espírito Santo tenha falado por Isaías, ou por Jeremias, ou João, ou Tiago, ou Paulo, a autoridade é sempre a mesma, a autoridade é suprema. Ainda no relativo a Jesus Cristo, nosso Senhor, isto é certo, pois ele mesmo diz de si: a palavra que ouviram não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Nesse assunto, ele se coloca no mesmo nível de outros que atuaram como a boca de Deus. Além disso, ele diz: porque eu não falei por minha própria conta, o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento do que hei de dizer e do que hei de falar. Nós aceitamos as palavras dos apóstolos como as palavras do Senhor. Recordamos o que João disse: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Em 1 João 4,6. Assim, um juízo solene é pronunciado sobre os que querem colocar o espírito de Jesus contra o espírito que habitou nos apóstolos. As palavras do Senhor não se percebem afetadas em seu valor pelo meio através dos quais vieram. Toda a verdade revelada é da mesma qualidade, ainda quando algumas das suas porções não possuem o mesmo peso metálico. Guiando-nos pelo texto, em continuação, observamos a pureza das palavras do Senhor. As palavras do Senhor são palavras puras. No comércio, existem diferentes tipos de prata, como vocês sabem: prata impura e prata livre de metais inferiores. A palavra de Deus é prata sem escória. É como prata que foi purificada 7 vezes em um crisol de terra no forno, até ter sido despojada de toda a partícula sem valor. É prata absolutamente limpa. Jesus disse: tua palavra é a verdade, em João 17. É verdade revestida de bondade, sem mescla de mal. Os mandamentos do Senhor são justos e retos. Temos escutado ocasionalmente alguns oponentes que censuram certas expressões toscas utilizadas na tradução que possuímos do Antigo Testamento. Porém, a rudeza dos tradutores não deve ser atribuída ao Espírito Santo, mas sim ao fato de que a força do idioma inglês mudou, e algumas expressões que eram muito utilizadas em determinado período se converteram muito grosseiramente em outros períodos. No entanto, iria afirmar isso, que jamais conheci uma só pessoa a quem as palavras de Deus, por si mesmas, lhe sugeriram algum mal. Escutei que se disseram muitas coisas terríveis, mas nunca me encontrei com nenhum caso no que alguém tenha sido conduzido a pecar por uma passagem das Escrituras. As perversões são possíveis e prováveis, porém, o livro mesmo é eminentemente puro. Detalham-se atos de crassa criminalidade,
mas não deixam na mente uma impressão que a lesione. A mais triste história da Santa Escritura é um farol e jamais uma armadilha. Esse é o livro mais limpo, mais claro, mais puro que existe entre os homens. E mais, não se deve listar juntamente com os fabulosos registros que passam por livros santos. Vem de Deus e cada palavra é limpa. É também um livro puro no sentido de verdade, sendo sem mistura de erro. Não duvidem dizer que eu creio que não há nenhum erro no original das Sagradas Escrituras, do princípio ao fim. Pode ter e há erros nas traduções, pois os tradutores não são inspirados, mas, inclusive nos fatos históricos, estão corretos. A dúvida foi lançada sobre elas aqui e ali, e algumas vezes com grande demonstração de razão. Dúvida que foi impossível de responder por algum tempo. Porém, tão somente deem suficiente espaço e suficiente investigação, e as pedras sepultadas na terra gritarão para confirmar cada letra da Escritura. Velhos manuscritos, moedas e inscrições estão do lado do livro, e contra ele não há nada, somente teorias, e o fato de que muitos eventos na história não possuem outro registro fora do que a própria Bíblia nos ministra. O livro esteve recentemente no forno da crítica, pois muito desse forno se esfriou devido que a mesma crítica é depreciada. As palavras do Senhor são palavras puras. Não há nenhum erro de nenhum tipo em toda a sua extensão. Essas palavras provêm daquele que não pode cometer erros e que não pode ter o desejo de enganar as suas criaturas. Se eu não cresce na infalibilidade do livro, preferiria não contar com ele. Se eu fosse julgar o livro, ele não seria mais o meu juiz. Se fosse acirandá-lo como um monte de grãos a ser sacudido, e fizesse isso de um lado, e somente aceitasse aquilo outro, de conformidade a meu próprio juízo, então não teria nenhum guia, a menos que fosse o suficientemente arrogante para confiar em meu próprio coração. A nova teoria nega a infalibilidade às palavras de Deus, porém praticamente a concede ao juízo dos homens. Pelo menos essa é toda a infalibilidade que podem conceber. Eu protesto que prefiro arriscar minha alma com um guia inspirado do céu do que com líderes que discutem e que se levantam ao chamado pensamento moderno. Além disso, esse livro é puro no sentido de confiabilidade. Não possui em suas promessas nenhuma mistura de falhas. Observem isso. Nenhuma pregação da Escritura tem falhado. Nenhuma promessa que Deus tenha dado resultará ser mero falatório. Ele disse e não fará. Tomem a promessa como o Senhor a deu, e a encontrarão fiel a cada jota e tio dela. Alguns de nós não temos o direito de sermos chamados velhos de cabelos grisalhos, ainda que os grisalhos sejam bastante notáveis em nossas cabeças. Porém, até esse ponto temos crido nas promessas de Deus, as provamos e comprovamos. E qual é o nosso veredicto? Dou solene testemunho que não vi uma só palavra do Senhor cair em terra. O cumprimento de uma promessa foi algumas vezes demorado, mais que o período que minha impaciência teria desejado. Porém, a promessa se cumpriu no momento preciso, não unicamente ao ouvido, mas também em obra e em verdade. Você pode apoiar todo o seu peso sobre qualquer das palavras de Deus, e elas te sustentarão. Em sua hora mais escura, você pode estar desprovido de velas, mas se contar com uma só promessa, no entanto, essa luz solitária converterá sua meia-noite em um brilhante meio-dia. Glória seja dada ao seu nome. As palavras do Senhor são sem maldade, sem erro, sem falhas. Ainda mais, sobre esse primeiro ponto, o texto não fala unicamente do caráter uniforme das palavras de Deus e da sua pureza, mas sim da sua preciosidade. Davi as compara com prata refinada, e a prata é um metal precioso. Em outros lugares, ele comparou essas palavras com ouro puro. As palavras do Senhor poderiam ter parecido comparáveis ao papel moeda, tais como nossos cheques, mas não, são o metal mesmo. Eu me lembro da época quando um amigo nosso sempre ia aos condados ocidentais, de uma fazenda para outra, para comprar queijo, e tinha o hábito de carregar muitas moedas, pois tinha descoberto que os granjeiros desse período não aceitavam cheques, e nem mesmo queria olhar para eles, porém estavam propícios em vender o produto quando viam que lhes seria pago em metal, até o último centavo. Nas palavras de Deus, você possui o sólido dinheiro da verdade. Não é ficção, mas sim a substância da verdade.
As palavras de Deus são como barras de ouro. Quando você as possui manejadas pela fé, possui a substância das coisas esperadas. A fé encontra na promessa de Deus a realidade que busca. A promessa de Deus é tão boa como o seu próprio cumprimento. As palavras de Deus, sejam elas de doutrina, ou de prática, ou de consolo, são de sólido metal para um homem de Deus que sabe como colocá-las no bolso pela fé pessoal. Da mesma maneira que nós usamos a prata em muitos artigos de nossos lares, assim usamos a palavra de Deus na vida diária, tem 1000 usos. Da mesma forma que a prata é a moeda corrente do comerciante, assim são as promessas de Deus moeda corrente, tanto para o céu como na terra. Nós tratamos com Deus por suas promessas, e assim, Ele trata conosco. Como os homens e as mulheres se enfeitam com prata como um ornamento, assim são as palavras do Senhor nossas joias e nossa glória. As promessas são coisas belas que são um gozo para sempre. Quando amamos a palavra de Deus e aguardamos, a beleza da santidade está em nós. Esse é um verdadeiro ornamento do caráter e da vida. E a recebemos como um dom de amor do esposo de nossas almas. Amados irmãos, não preciso engrandecer em sua presença a preciosidade da palavra de Deus. Muitos de vocês a valorizam por longo tempo e provaram seu valor. Eu li recentemente sobre uma cristã alemã que estava acostumada a marcar sua Bíblia sempre que encontrava uma passagem que era especialmente preciosa para ela. Porém, aproximando-se do final de sua vida, deixou de fazer isso, pois disse: eu acho sem necessidade, pois as Escrituras inteiras se converteram agora em algo muito precioso para mim. Para alguns de nós, o inestimável volume está marcado do princípio ao fim por nossa experiência. É todo precioso, é totalmente precioso. Como diz o hino, não há tesouros que enriqueçam assim a mente, nem tua palavra será vendida por carregamento de prata bem refinada, nem por montanhas de ouro mais escolhido. Ainda esse texto nos apresenta não somente a pureza e a preciosidade das palavras do Senhor, mas também a permanência delas. São como prata que suportou as chamas mais ferventes. Verdadeiramente, a palavra de Deus tem aguentado o fogo por longas eras, e o fogo aplicado em suas formas mais ferinas, mais terríveis, refinada em forno de terra. Quer dizer, neste forno que os refinadores consideraram como seu último recurso. Se o diabo tivesse tido a possibilidade de destruir a Bíblia, teria trazido os mais incandescentes carvões do inferno. Ele não foi capaz de destruir uma só linha. A prata era colocada em um crisol de terra para que o fogo pudesse alcançá-la completamente. O refinador está muito seguro de empregar seu calor da melhor maneira conhecida por ele, com o objetivo de derreter a escória. De igual maneira, homens com habilidade diabólica se esforçaram para destruir as palavras de Deus mediante a mais astuta censura. O objetivo deles não é a purificação, é exatamente a pureza das Escrituras que os incomoda, e tem por meta destruir o testemunho divino. Seu trabalho é em vão, pois o livro sagrado todavia permanece como sempre foi, as palavras puras do Senhor. Porém, algumas de nossas falsas concepções do seu significado, felizmente, perecem em suas chamas. As palavras do Senhor foram provadas frequentemente, e foram provadas perfeitamente, purificadas 7 vezes. Quanto falta ainda, não posso adivinhar, mas certamente os processos já foram muitos e severos. Porém, permanece sem mudanças. O consolo de nossos pais é o nosso consolo. As palavras que animaram nossa juventude são nosso apoio na idade adulta. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essas palavras de Deus são um fundamento firme, e nossas esperanças eternas estão sabiamente construídas sobre ele. Não podemos permitir que ninguém nos despoje dessa base de esperança. Em tempos antigos, os homens eram queimados antes que deixassem de ler suas Bíblias. Nós suportamos oposições menos brutais, mas que são muito mais sutis e difíceis de resistir. Deixemos-nos guiar sempre por essas palavras eternas, porque elas sempre estarão conosco. As palavras do sempre bendito são sem mudança e invariáveis. São como prata sem escória, que permanecerá de era em era. Isso é o que cremos, e nisso nos regozijamos.
E não é uma carga sobre a nossa fé crer na permanência da Santa Escritura, pois essas palavras foram faladas por aquele que é onisciente, o que tudo sabe, portanto, não pode haver erros nelas. Foram ditas por quem é onipotente e pode fazer tudo, portanto, suas palavras se cumprirão. Foram pronunciadas por quem é imutável e, portanto, essas palavras não sofrerão jamais alteração alguma. As palavras que Deus falou há milhares de anos são verdades nesta hora, pois procedem de quem é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem falou essas palavras é infalível, portanto, as palavras são infalíveis. Quando ele errou alguma vez, poderia cometer erros e, no entanto, ser Deus. Ele disse e não fará, falou e não executará. Estejam seguros disso, as palavras do Senhor são palavras puras. Porém, o tempo me pressiona para passar para o seguinte ponto. Em segundo lugar, e muito cuidadosamente, considerem as provas das palavras de Deus. É dito que são como prata, que foi refinada em um forno. As palavras de Deus foram provadas pela blasfêmia, pelo ridículo, pela perseguição, pela crítica e por observações ingênuas. Não tentarei elevar-me em oratória ao descrever as provas históricas do precioso metal da revelação divina, mas mencionarei provas de uma ordem comum que observei e que provavelmente vocês também já ouviram. Isso talvez seja mais simples, porém mais edificante. Que o Senhor então nos ajude. Ao tratar com a obstinação do pecado, temos provado as palavras do Senhor. Existem homens que não podem ser convertidos nem persuadidos, duvidam de tudo e, cerrando os dentes, resolvem não crer, ainda que alguém lhes declare essas palavras. Estão encerrados na armadura do prejuízo e não podem ser feridos sequer com as mais agudas flechas do argumento, ainda que professem grande abertura e convicção. Que se fará com o numeroso clã aparentado com o senhor obstinado? Poderiam muito bem argumentar com um trem expresso do que com o senhor obstinado. Ele continua, não se detém, ainda que milhares se interponham em seu caminho. As palavras de Deus o convencerão. Há algumas pessoas aqui das quais eu teria dito, se os tivesse conhecido antes da sua conversão, que era uma tarefa vã pregar-lhes o Evangelho. Amavam tanto o pecado e desprezavam completamente as coisas de Deus. Estranhamente, foram dos primeiros em receber a palavra de Deus quando escutaram o seu som. Vê a eles em sua original majestade, no poder do Espírito Santo. Falou com um tom de comando no mais íntimo dos seus corações. Abriu de par em par as portas que tinham estado fechadas por longo tempo, enferrujadas em suas dobradiças. E Jesus entrou para salvar, e Jesus entrou para reinar. Esses que tinham desafiadoramente brandido suas armas, as lançaram em terra e se renderam incondicionalmente ao amor todo-poderoso, crentes dispostos no Senhor Jesus. Irmãos, somente devemos ter fé na palavra de Deus, pregá-la com claridade e precisão, e veremos como os rebeldes orgulhosos se submetem. Nenhuma mente está tão desesperadamente pausada na maldade, tão resolutamente oposta a Cristo, que não possa ser guiada e se inclinar diante do poder das palavras de Deus. Que nós usássemos mais a desnuda espada do Espírito. Temo que mantemos essa espada de 2 fios em uma funda, e de alguma maneira nos orgulhamos, porque a bainha dela está elaboradamente adornada. Para que serve a bainha? A espada deve desembainhar-se, e devemos pelejar com ela, sem que tentemos guarnecê-la. Proclamem as palavras de Deus, não omitam nem os terrores do Sinai, nem as notas de amor do Calvário. Exponham a palavra com toda a fidelidade, segundo o seu conhecimento, e clamem pelo poder do Altíssimo, e o mais obstinado pecador fora do inferno será rendido por seu intermédio pela vontade soberana de Deus. O Espírito Santo usa as palavras de Deus. Esse é o seu único ariete com o qual derruba as fortalezas do pecado e as fortalezas do ego, naqueles corações que trata eficazmente em seu chamado. A palavra de Deus suportará as provas que a dureza do coração natural apresentem e demonstrará sua origem divina por meio das suas operações. Aqui começa outra prova. Quando o homem está o suficientemente quebrantado, só percorreu uma parte do caminho. Uma nova dificuldade se levanta. As palavras do Senhor superarão a desesperação do penitente. O homem se percebe cheio de terror por causa do pecado.
E o inferno começou a arder dentro do seu peito. Podem falar-lhe com amor, porém sua alma se recusa a ser consolada, até que lhes apresente as palavras do Senhor, para que se conforte com elas. Sua alma abominou ao alimento. Diga-lhe de um Salvador agonizante. Fique por um instante no tema da graça imerecida e o perdão total. Diga-lhe do recebimento do filho pródigo e do amor imutável do Pai. Ajudado pelo poder do Espírito, essas verdades devem trazer luz aos que estão sentados nas trevas. As piores formas de depressão são curadas quando se crê nas Santas Escrituras. Muitas vezes fico desconcertado quando estou lutando com uma alma convicta do pecado, incapaz de ver Jesus. Porém, jamais abriguei nenhuma dúvida que, ao fim, as palavras do Senhor se converterão em uma copa de consolação para o coração desfalecido. Podemos estar desconcertados por um tempo, porém, com as palavras do Senhor como nossas armas, o gigante do desespero não nos derrotará. Vocês que estão em servidão sob o temor do castigo, vocês alcançarão a liberdade. Suas cadeias se romperão se aceitam as palavras de Deus. A palavra do meu Senhor pode abrir amplamente as portas da prisão. Ele rompeu as portas de bronze e despedaçou as barras de ferro. Deve ser uma maravilhosa palavra essa que, com uma faca de combate, esmaga o elmo da presunção e, ao mesmo tempo, como um dedo de amor, toca a delicada ferida sangrenta e a sara instantaneamente. As palavras do Senhor, tanto para quebrantar como para exaltar, são igualmente efetivas. Em certas circunstâncias, as palavras do Senhor são provadas pela particularidade do que busca. Quão frequentemente algumas pessoas disseram que estavam seguras, que não existia ninguém como elas em todo o mundo. Eram homens encurralados, peixes estranhos que nenhum mar podia conter. Agora, se essas palavras são certamente de Deus, serão capazes de tocar qualquer caso. De outra maneira, não. As palavras de Deus foram submetidas a essa prova e estamos surpreendidos pela sua adaptação universal. Sempre existe um texto que se pode aplicar a cada caso, ainda que seja notável e excepcional. Em algumas circunstâncias, temos escutado de um texto estranho relativo ao que não podíamos ver antes, por que razão tinha sido escrito. No entanto, evidentemente possui uma adequação para alguma pessoa em particular, para quem veio com a divina autoridade. A Bíblia pode ser comparada com o manuseio de chaves de um chaveiro. O chaveiro usa uma a uma e diz de alguma: essa é uma chave estranha. Certamente não se adequará a nenhuma fechadura existente. Porém, algum dia o chaveiro será chamado para abrir uma fechadura muito peculiar. Nenhuma das suas chaves funciona. Finalmente, ele escolhe esse espécime singular. Vejam, entra na ranhura, tira o ferrolho e permite o acesso ao tesouro. Está demonstrado que as palavras deste livro são as palavras de Deus, porque possuem uma infinita adaptação às diversas mentes que o Senhor criou. Com que coleção de chaves contamos aqui no dia de hoje? Não lhes poderia descrever todas que existem. Eu estou completamente certo que neste volume inspirado há uma chave que em todos os sentidos é adequada para cada fechadura. Pessoalmente, quando tive problemas, li a Bíblia até que algum texto me pareceu sobressair do livro e me saudasse dizendo: fui escrito especialmente para você, fui escrito especialmente para este momento. Me olhou como se a história houvesse estado na mente do escritor quando escreveu essa passagem, e de fato estava na mente desse autor divino que está por trás de todas essas páginas inspiradas. Assim, as palavras do Senhor aguentaram a prova de adaptação às singularidades dos homens como indivíduos. Frequentemente, nos encontramos com gente de Deus que provou as palavras de Deus em tempos de tremendas aflições. Aqui faço um apelo à experiência do povo de Deus. Você que perdeu um filho amado, por acaso não houve uma palavra do Senhor para alentá-lo? Você que perdeu sua prosperidade, não houve uma passagem das Escrituras que o permitiu enfrentar o desastre? Você que tem sido caluniado, não houve uma palavra para consolá-lo? Você que estava enfermo e ao mesmo tempo deprimido, o Senhor não te proveu de consolo nessas circunstâncias? Não multiplicarei as perguntas. O fato é que você jamais esteve por cima sem que a palavra de Deus não estivesse ali contigo. E jamais esteve por baixo sem que as Escrituras não estivessem ali contigo. Nenhum filho de Deus encontrou-se alguma vez em uma vala, um buraco
uma cova ou um abismo sem que as palavras de Deus não o encontrassem. Que frequente as promessas cheias de graça estão emboscadas para nos surpreender com suas misericórdias. Eu adoro a infinitude da bondade de Deus, segundo vejo refletida no espelho da Escritura. A palavra de Deus está provada e comprovada como um guia na perplexidade. Algumas vezes, não nos percebemos forçados a fazer uma pausa e declarar: não sei o que pensar disso, ou qual é a opinião adequada. Esse livro é um oráculo para um homem de sincero coração em sua perplexidade mental, moral e espiritual. Que o usássemos mais. Tenham por certo que nunca se encontrarão em meio de um labirinto tão complicado de onde este livro, abençoado pelo Espírito, não possa ajudar você a sair. Essa é a bússola para todos os marinheiros que navegam no mar da vida. Usando ela, saberão onde encontrar o polo. Guiem-se pelas palavras do Senhor e terão um caminho livre. Amados, as palavras de Deus aguentam outra prova. São nossa defesa nos tempos de tentação. Você pode escrever um livro que ajude um homem quando é tentado em certa direção, mas por acaso o mesmo volume o fortalecerá quando é atraído na direção oposta? Podem conceber um livro que se constitua em uma cerca que rodeie o homem em todas as direções, que o guarde daquele abismo e do golfo que está do outro lado? Não, no entanto, esse livro assim o é. O próprio diabo não pode inventar uma tentação que não possa ser enfrentada com essas páginas. E todos os diabos juntos que estão no inferno, se sustentassem um congresso e chamassem em sua ajuda todos os homens perversos, não poderiam inventar um ardil que não se possa enfrentar com essa biblioteca da verdade sem igual. Alcança ao crente em cada condição e posição e o preserva do mal. Com que o jovem purificará o seu caminho? Guardando a tua palavra, é o que o salmista diz. Finalmente, sobre esse ponto, aqui encontramos uma grandiosa prova do livro. Ele ajuda os homens em sua morte. Creiam-me, morrer não é uma brincadeira de crianças. Vocês e eu nos encontraremos nessa solene situação antes que demos conta. Então, necessitaremos de um poderoso consolo. Nada na terra me dá tanto sustento na fé como visitar a membros da nossa igreja quando estão no umbral da morte. É muito triste ver como se consomem ou como a dor os tortura. No entanto, o principal efeito que se produz no visitante é mais bem alegre do que triste. Essa semana, vi uma irmã muito conhecida por muitos de vocês que sofre de câncer na face e pode, muito provavelmente, estar muito logo com o seu Senhor. É uma aflição terrível. E uma pessoa não sabe o que pode ainda implicar. Porém, essa paciente cheia de graça nem murmura, nem sente temor. Ninguém nesse lugar, ainda que desfrute da perfeita saúde, poderia estar mais calmo, mais tranquilo que a nossa irmã. Ela me disse com plena confiança que, viva ou morta, ela pertence ao Senhor e que tinha radiantes desejos de estar para sempre com o Senhor. O pouco que podia dizer com sua voz era completado com toda a abundância que expressava com seus olhos e com todo o seu comportamento. Ali não havia nem excitação, nem fanatismo, nem ação alguma do medicamento no cérebro. O que havia era uma quieta esperança de gozo eterno, docemente razoável e segura. Irmãos, não é difícil partir deste mundo quando descansamos nesse velho e seguro evangelho que lhes preguei durante todos esses anos. Pessoalmente eu posso, quer seja viver ou morrer, nessas verdades que lhes proclamei, e essa segurança me dá valentia quando eu prego. Não faz muito tempo, eu estava sentado junto de um irmão que se aproximava do seu fim, e eu lhe perguntei: não tem medo da morte? Ele me respondeu com alegria: me envergonharia de mim mesmo se o tivesse, depois de tudo que aprendi dos seus lábios sobre o evangelho glorioso durante todos esses anos. É uma alegria partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Agora, se esse volume inspirado, com todo o seu maravilhoso registro das palavras de Deus, nos ajuda nas provas da vida, nos dirige em nosso caminhar diário e nos capacita para superar a última grande tormenta, certamente é precioso, além de toda a descrição, como prata refinada em forno de terra, purificada 7 vezes. Agora, em terceiro lugar, o que as palavras do Senhor exigem?
As exigências dessas palavras são muitas. Primeiro, merecem ser estudadas. Amados, posso suplicar-lhes que pesquisem constantemente a Escritura inspirada? Você diz, aqui tem a última novela que saiu, o que devo fazer com ela? Jogue-a fora. Aqui tem outra peça de ficção que se converteu sumamente popular, que farei com ela? Deixa de lado, ou deixa cair entre as barras de grade, onde você a encontra. Esse sagrado volume é a mais recente das novelas. Para alguns de vocês será um livro eternamente novo. Nós contamos com um grupo que ministra Bíblias a leitores, porém necessitamos, em grande medida, de leitores da Bíblia. Lamento que, inclusive, entre algumas pessoas que levam o nome de cristão, a Escritura Sagrada é o livro menos lido de suas bibliotecas. Alguém perguntou sobre um pregador outro dia, como você mantém sua congregação? Dá sempre algo novo para o povo? Sim, o outro respondeu. Ele lhes fornece o Evangelho nesses dias, e isso é o mais novo que saiu. Certamente é assim. O velho Evangelho é algo sempre novo. A doutrina moderna é somente nova de nome, não é nada. Depois de tudo, senão uma confusa mescla de rançosas heresias e de mofadas especulações. Se o Senhor registrou suas palavras em um livro, esquadrinhe suas páginas com um coração crente. Se não o aceitam como a palavra inspirada de Deus, não posso convidá-los a prestar-lhe uma atenção particular. Porém, se o consideram como o livro de Deus, os exorto, assim como irei encontrá-los no trono do juízo de Cristo, para que estudem a Bíblia diariamente. Não tratem ao eterno Deus sem o devido respeito, mas sim se deleitem na sua palavra. Vocês a leem, então creiam nela. Anelem crer intensamente em cada palavra que Deus falou. Não a considerem como um credo morto, mas sim deixem que os sustente com a sua mão poderosa. Não sustentem nenhuma controvérsia com alguma das palavras do Senhor. Creiam sem nenhuma mistura de dúvida. Ao irmão do famoso unitário, o Dr. Priestley, se permitiu pregar em lugar do seu irmão, em sua capela em Birmingham. Porém, lhe foi solicitado que não escolhesse nenhum tema controverso. Ele obedeceu suas instruções ao pé da letra, mas foi rebelde contra o seu espírito, vendo que adotou o texto. E indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Certamente, não há nenhuma controvérsia entre os homens espirituais em relação à gloriosa verdade da encarnação do nosso Senhor Jesus. Assim também, todas as palavras do Senhor estão fora da região do debate. Para nós, são certezas absolutas. Enquanto uma doutrina não se converta em certeza absoluta para um homem, jamais poderá conhecer sua doçura. A verdade tem pouca influência na alma, enquanto não seja crida com plenitude. Continuando, obedeçam ao livro. Façam como liberdade, façam de todo o coração, façam constantemente. Não se apartem do mandamento de Deus, que o Senhor os fará perfeitos em toda boa obra, para fazer a sua vontade. Fazei tudo o que os disser. Vocês que não são convertidos, obedeçam a palavra do Evangelho. O que crer e for batizado será salvo. O arrependimento e a fé são, por sua vez, os mandamentos e os dons de Deus. Não descuide deles. Além disso, essas palavras de Deus devem ser preservadas. Não renunciem a uma só linha da revelação de Deus. Talvez não saibam a particular importância do texto assediado, porém, não lhes corresponde a vocês calcular o valor proporcional das palavras de Deus. Se o Senhor falou, estejam preparados a morrer pelo que Ele disse. Sempre me perguntei se, de acordo com os conceitos de algumas pessoas, existe alguma verdade pelas quais vale a pena que um homem morra na fogueira. Eu diria que não, pois não estamos seguros de nada, de acordo com os conceitos modernos. Valeria a pena morrer por uma doutrina que pode ser mentira na semana seguinte? Alguns pensam, as descobertas recentes podem mostrar que temos sido vítimas de uma opinião antiquada. Não seria melhor que esperássemos para ver o que passa? Seria uma desgraça morrer na fogueira muito logo, ou ficar preso por um dogma que em poucos anos será destruído e substituído. Irmãos, não podemos suportar essa teologia volúvel. Que Deus nos envie uma raça de homens que tenham firmeza, homens que creiam em algo e estejam dispostos a morrer por suas crenças. Esse livro merece o sacrifício de todo o nosso ser para manter cada uma de suas linhas. Crendo e defendendo a palavra de Deus, então a proclamemos.
Saiam essa tarde, nesse primeiro domingo de verão, e preguem nas ruas as palavras de Deus, as palavras de vida. Saiam para alguma região, em alguma casa, ou em algum escritório, algum albergue, e declarem as palavras divinas. A verdade é poderosa e prevalecerá, afirmam. Porém, não prevalecerá se não se dá a conhecer. A própria Bíblia não faz maravilhas a menos que suas verdades sejam publicadas por onde quer que seja. Preguem entre os pagãos que o Senhor reina desde a cruz. Preguem em meio das multidões que o Filho de Deus veio para salvar os perdidos, e que qualquer um que creia nele terá vida eterna. Façam saber a todos os homens que de tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não se perca, mas tenha a vida eterna. Isso não se fez em algum canto escondido. Não o guardem como um segredo. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. E que o Senhor os abençoe. Amém. A Bíblia provada e comprovada. Sermão número 2048. Pregado na manhã de domingo, 5 de maio de 1888, por Charles Haddon Spurgeon.